Salve, salve, torcedor Alviverde, sim, grande vitória do nosso Verdão e a gente vai trazer um corte para vocês aqui falando dessa grande vitória e toda a mídia se rendendo ao Palmeiras que amassou o Capivariano e a estreia de John Arias que em apenas 15 minutos mostrou que vai dar muita alegria para a torcida do nosso Verdão. Cara, que jogadaça, né? Que corte que ele deu no jogador do Capivariano e acabou sofrendo pênalti. Para mim, ele tinha que ter batido, mas enfim. Tem muita coisa pra gente falar aqui, então eles vão trazer um resumo da partida, vai ter o Abel falando e no final eles vão se render à estreia de Arias, que em 15 minutos fez estrago na defesa do Capivariano. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, rapaziada. Bora pro vídeo. A gente foi falando e eu abri aqui o GE. Globo para ver quantas alterações fez o Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre o Capivariano. Porque o Palmeiras entrou com o time titular. Se bem que, né? Não, o Arias entrou. Ele entrou depois, né? Foi a estreia, mas é porque foi a estreia dele. Sofreu pênalti, inclusive. O time titular do Palmeiras vai ter o Arias daqui a pouquinho, né? Ah, vai. É a tendência, né? Só do jeito que ele entrou hoje, entrou pelo lado direito, né? Sim, entrou pelo lado direito, mas o pênalti foi pelo lado esquerdo. Quem mais veio do banco? Lucas Evangelista, Sousa e Felipe Anderson. É porque daí ele colocou o Felipe Anderson lá pelo lado. Esquerdo, no caso, né? Essa linha de frente do Palmeiras vai mudar também. Com a reincorporação do Paulinho. Verdade. Que é um reforço gigantesco, né? O Paulinho, bem fisicamente, é um cara que agrega e agrega demais. Mas é isso, assim, até voltando na situação das 5 substituições, quando você tem a possibilidade de colocar 5 jogadores frescos, novos, você quer investir, obviamente, para que esses jogadores, além de frescos e novos, eles sejam bons tecnicamente, né? E aí a gente vem acompanhando principalmente essa hegemonia Palmeiras-Flamengo na construção de elencos muito robustos, né? De onde você olha para o plantel completo e você tem a dificuldade de apontar ali quem é o titular, quem é o reserva, enfim, é isso. O Arias entrando no segundo tempo. A tendência, apesar do Abel Ferreira já ter dito várias vezes que ninguém tem lugar garantido no Palmeiras, que vai ter que construir essa firmeza aí de posicionamento, de como titular, mas a tendência é a gente ver um Arias titular, realmente. Por enquanto, a dupla Flaco Roque tem começado os jogos e o Vitor fez 2 dos 4 gols de hoje. E aí você fica pensando, como que ele vai fazer, em lugar de quem que ele vai colocar Arias, quem que vai sair, né? E aí tudo isso, Paulinho, mas é tanto jogo que vai ter oportunidade. Alan, você vai ter... foi quem saiu para entrar o Arias hoje. Né? Agora, não necessariamente também essa troca de um pelo outro hoje, né? É mais um efeito das 5 substituições. Você faz uma, daqui a pouco faz outra. Mas né? se você for colocar hoje, o Alan ele tem uma importância muito grande. Ele goza assim, de um grande prestígio com o Abel, com a torcida do Palmeiras, porque ele é muito bom jogador, só que o Arias é mais jogador. E o problema é que o Alan goza de prestígio com o mercado também. Então, provavelmente no meio do ano vai ser duro segurar. Porque posição por posição realmente seria a substituição imediata, né? O Alan aberto ali pelo lado direito, o Arias que se consagrou também atuando pelo lado direito, mas talvez até pelo momento do jogador. O Alan vive um momento fantástico, né? Acho que desde aquele jogo contra a LDU, antes dele já vinha sendo muito acionado, mas aquele jogo especificamente, aquela remontada do Palmeiras, ele coloca no bolso, né? Então, para um jogador tão jovem assim, naturalmente atraiu o holofote do mercado, inclusive o Palmeiras dizendo não a algumas propostas, mas a gente sabe também que a janela mais forte do futebol europeu é a janela que está por vir, é a janela do meio do ano. Então é difícil, vai ser difícil para o Palmeiras segurar o Alan, por mais que já tenha dito esse primeiro não, né? Se tem um time que pode dizer não, que tem esse poder do não, esse time é o Palmeiras. Mas a tendência é o Arias assumir ali a titularidade, ou pelo menos haver uma briga muito boa, né? Muito positiva aí por quem vai ser esse titular absoluto da equipe do Palmeiras. Jogo tranquilo do Palmeiras hoje, né? Contra o intruso, digamos assim, né? Das quartas de final. Que é legal isso do estadual, né? O time com menos tradição ali. A gente tem também a Portuguesa classificada num processo de recuperação, né? Mas a gente se acostumou a ver a Lusa. Claro que nas
nas últimas temporadas, numa situação completamente diferente, mas né, já foi campeão paulista, já disputou título com o Santos do Pelé. Não, e se você for ver, lógico, você não compara esse tipo de história, né? História, todos têm equipes pequenas assim, ou de menores investimentos, que são centenários aí, né? Então não podemos julgar a história, mas a história é vencedora. Isso que faz o time, de repente, ter mais torcida e a gente falar que é time grande, é time maior. Se fosse jogar hoje Português e Capivariano, seria um jogo, lógico, mais equilibrado, né, no caso entre eles. Mas a Portuguesa parece que está um passinho na frente desde que se transformou em SAF. Tanto que pegou o Fábio Matias como treinador, que já treinou, né, Série A, esteve no Botafogo, Juventude, enfim, para poder participar desse projeto e vir fazendo um campeonato super decente. Agora, é curioso, né? O Palmeiras perdeu uma partida de 4-0 no Campeonato Paulista. Foi ali um momento de instabilidade e tal. Contra o Novo Horizontino, um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro que tem batido na trave, né? Para subir para a Série A. Mas, na maioria, talvez esse jogo seja... Estou falando aqui e rodando o HD, né? Para puxar aqui pela memória. Talvez esse jogo seja a exceção que confirma a regra, não? O Palmeiras não tem tido dificuldade nos jogos deste começo de temporada em que ele entra como o favorito. Assim, você olha para o jogo e fala, não, aqui tem uma discrepância grande. Capivariano e Palmeiras. Foi um time que, no final do ano passado, teve um declínio, né? Um declínio de produção, 2 jogadores e coletivamente também, né? Isso refletiu no coletivo e refletiu, vamos dizer assim, não vou dizer na entrega, mas na final da Libertadores, o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. A gente esperava talvez um jogo mais equilibrado. Não foi o que aconteceu, por mais que o placar tenha sido um placar magro, o Flamengo foi muito melhor. E o Palmeiras estava com uma mão na taça em algum momento do Campeonato Brasileiro e essa queda de produtividade acabou fazendo com que o Palmeiras soltasse essa mão da taça e que o Flamengo, que estava num momento também muito positivo da temporada, pegasse a taça, né? Eu acho que foi um fim de ano muito justo para o que a gente viu. O Palmeiras em declínio e o Flamengo em ascensão. E para essa virada de chave de 2025 para 2026, o Abel falou em alguns momentos, da contratação de jogadores mais experientes, mais cascudos, para poderem, né, se equilibrar ali, principalmente se comparado ao Flamengo. É inevitável a gente fazer essa comparação. Toda vez que a gente vai falar de Palmeiras, a gente vai falar de Flamengo e vice-versa, né? Acho que o Palmeiras ele conseguiu contratar alguns nomes que sobem o nível de experiência da equipe, né? E aí a gente fala principalmente do Marlon Freitas, que se encaixou muito rapidamente. Agora a chegada do Arias também, né? Que é outro jogador que aparentemente vai ter muitos minutos com o Abel. Mas é um Palmeiras muito tranquilo nesse começo de ano. Muito tranquilo e talvez olhando para trás também como lição, né? Para não dar bobeira em determinadas situações. É bem verdade que perdeu para o Novo Horizontino, da forma que foi, uma goleada. O Novo Horizontino, que a gente vem falando aqui, é um time que bate na trave ano sim, ano também para subir para a primeira divisão. Longe de ser um intruso, como a gente falou do Capivariano. Muito pelo contrário, o Novo Horizontino tem um trabalho muito sólido. E do lado do Palmeiras você tem os melhores jogadores do continente, talvez o melhor técnico do continente, ou um dos melhores técnicos do continente, um trabalho muito bem feito, né? Acho que é isso, é você dar essa consistência no início do ano, para que quando chegue no final do ano você consiga ter bons exemplos dentro da sua própria trajetória. Esse começo de ano do Palmeiras é um começo muito bom. Teve a derrota, como você falou, acho que é a exceção que confirma a regra. O Palmeiras não vem sofrendo nesse exceção, até no Clássico, o Corinthians, que ele carregava algo do ano passado, ter vencido o Clássico. E o Corinthians teve bons momentos, né? Não, o jogo foi muito bom. Acho que foi até melhor, mas o Palmeiras foi e venceu, né? Então acho que isso também conta, né? Começa o ano de novo esse Palmeiras chato, vamos dizer, de jogar contra, né? 13º ano consecutivo em que o Palmeiras chega às semifinais do Campeonato Paulista. É absurdo. Irregularidade. Se a gente fala do Campeonato Paulista como desde uma 13, competição regional das mais difíceis, talvez a mais difícil, né? Com mais clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, né? São 6 esse com ano. uma presença forte também na Série B, né? Com clubes do interior que sempre dão trabalho. Não é assim, não é tão raro um grande ficar fora da semifinal. Só que esse grande não tem sido o Palmeiras. Não tem sido. Você vê, desde a reorganização do Palmeiras com o Paulo Nobre, a partir de 14, vamos dizer, você vê, tá chegando sempre na semi. E com o Abel, é impressionante. O Abel que já falou em entrevista coletiva. É com ele que nós vamos ou tem algo para a gente mostrar antes? É ele mesmo. Então vamos lá com o treinador do Palmeiras.
Acho que o resultado foi demasiado elástico para aquilo que se passou no jogo, isto é a minha opinião. Acho que, como tu disseste bem, o nosso adversário nunca abdicou de jogar, pressionou-nos homem a homem. Vocês viram um tiro de meta que nos pressionou e nos condicionava muito, mas também ao mesmo tempo deixava homem a homem atrás, e nós tínhamos estratégias estudadas para poder sair deste primeiro momento de pressão. Portanto, dar os parabéns pela coragem e pela ousadia do nosso adversário. É verdade que quando tu entras no jogo com calma, com dinâmica, com fluidez e abres o jogo, isso ajuda-te. Mas concordo com o que tu disseste. O nosso adversário tentou, criou-nos oportunidades, podia perfeitamente ter feito o golo, e por isso é que eu me debato muito aqui quando falo com vocês sobre a eficácia. Para mim a eficácia é um fator determinante no futebol. Não é preciso ir lá muitas vezes, é preciso ser eficiente, é ser eficaz. E hoje eu acho que nós, do último jogo aqui em casa, em que criamos oportunidades inacreditáveis, nomeadamente pelo Vitor Roque, que hoje fez 2 golos, não é? No último jogo podia ter feito mais 2, mas infelizmente não foi porque ele não quisesse, foi porque não conseguiu. Mas concordo, um jogo difícil, contra um adversário que nunca abdicou de jogar, mas acho que no final a vitória foi justa. E mais do que a qualidade, porque aqui a questão não estava a qualidade, tinha a ver muito mais com a responsabilidade, com o caráter e com o compromisso e a atitude de mostrar dentro de campo que éramos favoritos, contra um adversário que não tinha absolutamente nada a perder. E acho que fomos sérios naquilo que tinha que ver com a responsabilidade que tínhamos neste jogo e com o favoritismo que o traduzimos dentro de campo. Portanto, acho que foi uma vitória justa perante um adversário que está de parabéns por essa ousadia, por essa coragem de tentar vir aqui em casa jogar olhos nos olhos com o Palmeiras. Abel, tudo bem? Boa noite, Pedro La Roca, 97 FM. Você teve a estreia de um jogador importante, né, que é o caso do Arias, e me chamou a atenção a substituição, porque Arias e Alan ocupam basicamente a mesma região do campo, né, que é o lado direito. E a gente está falando de um jogador que é da base, é uma cria da academia, que não deve absolutamente nada, muito pelo contrário, sempre demonstrou muita qualidade desde que subiu ao profissional. Como que você, como treinador, pensa em utilizar, de certa forma, esses dois jogadores juntos? Eu vi muitas vezes hoje o Alan vindo bastante para dentro, dá para pensar no Alan de 10 e o Arias aberto pelo lado? Se fizer isso, vocês vão me chamar pardal, mas... Olha, está tudo certo. Primeiro, agradecer à Presidente que contratou um jogador deste nível e isso para mim é que é o mais importante. Eu já vos disse que eu não jogo com 11 jogadores, jogo com os 23 que temos, mais o suporte que temos sempre de jogadores que subimos da base todos os anos. Temos 28 jogadores. Revezamos, ainda agora com a comunicação que temos com a equipa de sub-20 foram jogar, porque é importante para eles não só treinar connosco, mas continuar a crescer enquanto jovens. Mas eu quero é tê-los comigo. Essa dor de cabeça é para mim, não quero que fiques preocupado, essa é para mim. Ter dois jogadores deste nível é muito bom, ter o Alá, que é um jogador que tem crescido muito ao longo destes pelo menos este último ano. Mas é sempre mais fácil quando tu tens jogadores de nível como o Gomes, como o Maurício, como o Andreas, como o Murilo, com o Marlão, desculpa, e Murilo também, mas que o ajudam naquilo que é a dinâmica coletiva da equipa. Portanto, estou muito contente por ter dois jogadores e nós precisamos disto, precisamos de refrescar, porque sabemos que os jogadores que jogam nas pontas, se vocês virem, não sou eu, é do modo geral, há substituições que são mais frequentes, sobretudo os jogadores que são aceleradores de os jogadores centroavantes, pontas, e portanto ter esses dois jogadores para essa posição, estou muito contente por isso. É um jogador que nos vai ajudar. Vocês viram a calma que ele tem e a forma como ele sacou o penalti, não é? Mais que justo o penalti, já estava, não é? Já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, não é? E já podíamos ter tido, mas é claro, e portanto é uma dor de cabeça boa, mas é isso que eu quero mesmo, é poder ter essa qualidade. E sim, tu fizeste essa observação, pode jogar por dentro sim, mas nós por dentro temos o Maurício, temos o próprio Lopes, que pode fazer ali a posição
de zonas interiores, mas podem fazer. Mas neste momento estou a contar com eles mais ou para a direita ou para a esquerda, porque às vezes se quiser jogar com os pés trocados, como estou a jogar, ou jogar com o direito na direita e esquerdo na esquerda, eles dão-me essa possibilidade. E agora com o regresso do Filipe ficamos nas pontas, na minha opinião, bem satisfeitos. E agora com esta situação do próprio Sousa poder jogar na frente, acho que é um jogador agudo, um jogador que nós contratámos para a ponta, mas vimos através das características que tem que pode muito bem jogar na frente numa situação como esta em que o Palmeiras está a ganhar e que pode puxar também contra-ataques, não só propor jogo, mas como também puxar contra-ataques. Mas é isso, opções boas, e agradeço por ter estes jogadores ao meu dispor. Abel, tudo bem? Olá. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre esse equilíbrio do seu meio-campo. Hoje você tem uma dupla de volantes formada por Marlon Freitas e por Andréas Pereira. São dois jogadores que têm muita qualidade também na saída de bola e que têm uma imposição muito grande nesse setor, né? Os dois juntos praticamente tomam conta ali do meio-campo quando tem essa possibilidade. Hoje, com uma fragilidade do adversário, você até disse que o Palmeiras chegou aqui hoje, a Arena Barueri, precisava comprovar esse favoritismo. Mas eu queria te ouvir sobre esse equilíbrio do meio-campo. Se os dois juntos é o que você já tem como ideal, ou entende que pode pensar numa variação ainda talvez com o Andréas mais avançado e entrando algum outro jogador para jogar como volante ao lado do Marlon? Obrigado. Obrigado eu. Pergunta boa, eu gosto muito quando vocês falam de futebol e fazem perguntas sobre futebol. É o que eu mais gosto. Às vezes nós vemos alguns treinadores a dizer que é difícil jogar com dois centroavantes. Porquê? Porque quando jogas com dois centroavantes ficas só com dois jogadores no meio campo. Neste caso o Marlon e o Andréas. E ficas na frente com o Vitor Roque e com o Lopes, e o adversário tem 3 jogadores no meio. Então tem que haver aqui uma solidariedade, porque eu olho para a minha equipa como uma sociedade, um grupo onde temos que correr uns pelos outros, temos que ser solidários uns pelos outros, temos que nos respeitar uns aos outros. E enquanto os dois da frente, o Lopes e o Roque, no momento de perda de bola, como nós já vimos o Luigi, por exemplo, fazer 2 vezes, forem solidários para ajudar os nossos 2 médios a defender, eu vou jogar com 2 centroavantes. Quando eles começarem só a pensar no ataque, eu vou ter que tirar um e jogar com um meio atacante, como vocês chamam aqui, não é? Jogar com 5, um 8 e um 10. Até agora não tenho tido razão de queixa nisso, têm sido comprometidos. Quando estão cansados também os tenho trocado. Quer o Alá, quer o próprio Maurício, ou o Filipe que entrou agora, ou o nosso Arias que chegou, que nos vai ajudar, também ajudando ali como um terceiro médio por dentro, porque é fundamental haver esta compensação, porque falta, quando os adversários jogam, 90% deles jogam com 3 primeiro volante, segundo volante e meio atacante. Se não houver esta compensação, esta ajuda no momento que nós não temos bola, porque com bola os dois chegam, eu não preciso de mais. A qualidade que eles têm, esses dois chegam, não preciso mais. Mas no momento em que não temos bola, porque o jogo é feito nesses 2 momentos, com bola e sem bola, sim, eles dão-nos uma dinâmica e uma fluidez ao jogo muito grande, quer o Andréas, quer o Marlon. Temos o nosso Emiliano, que estamos também a procurar melhorá-lo naquilo que tem que ver com a dinâmica de jogo, sendo que nós sabemos que o Emiliano é mais um 5-5, é mais um 5 de contenção, um 5 de coberturas, um 5 de parar transições, mas também o desafiar nesses quesitos da fluidez de jogo. Temos o Luís, que está connosco, mas nós também queremos que ele jogue no sub-21 para continuar a crescer. E depois temos o Lucas, vocês conhecem tão bem como eu, teve uma lesão difícil, dura, mas está aí connosco, também nos pode ajudar. É um jogador que também tem este passe curto, esta ligação entre a intermediária e o ataque muito boa, e é sempre bom poder ter estes jogadores ao nosso dispor. Mas como tu disseste bem, são 2 grandes jogadores com muita experiência, Marlon e Andréas, mas tem também no banco o Emiliano, o Luís, o Larsson, que tem crescido, tem treinado muito bem, mais o Lucas, que nos podem ajudar quando for preciso substituí-los. Abel, tudo bom? Boa noite. Gustavo. Rapaz, o Abel se animou mesmo para falar de futebol, né? Das opções que ele tem para montar o time. Tem que estar animado, né? E a resposta é interessante, né? Ele parece estar disposto a fazer um 4-2-4 tipo Ancelotti. Desde que, como o Ancelotti exige dos jogadores da seleção brasileira, os 4 que ele escala lá na frente se disponham a ajudar na marcação, a participar do jogo. Comportamento sem bola, né? Ainda mais com o Abel, né? Se não for competitivo, ele não vai botar 4 atacantes. Aí teve aquela frase curiosa, né?
Se eles se preocuparem só em atacar, eu vou ter que tirar um. Exato. Mas que, na verdade, ele já põe esses 4 hoje, né? Porque o Alan é esse atacante pela beirada, mas que é meia também. O Maurício com mais os 2 atacantes. Então, o modelo dele se encaixou nisso daí, né? Exato. Vai ser raro, eu acho que o momento... O Maurício é um meio campista também, que joga pela beirada, vindo pra dentro e tal, né? Mas não tem como fugir muito. Vai depender muito do que o jogo pede também, né? Claro que dentro de um desenho a gente já consegue enxergar muitas vezes esse 4-2-4, mas é isso, acho que o Abel Paz e Amor, ele agrega muito, né? Ele fala muito sobre tática, sobre futebol, sobre o jogo jogado, e acho que isso é muito importante. O problema é que nem sempre ele tá paz e amor, mas hoje ele tava tranquilão. Hoje ele tava tranquilão. O momento é bom demais. É isso, não, mas tem que ser, vencendo, tem que aproveitar. Tá jogando bem e tá chegando reforço. Agradeceu a Leila pela contratação do Arias, né? Entende que é um jogador muito importante. Que, aliás, como dissemos hoje, saiu do banco, entrou no lugar do Alan. Né? Isso. Próximo jogo contra o Fluminense. É mole? Nossa. E aí? Assim... Contra o ex-time do Alan. Vai chegar uma hora que ele ia ter que jogar. Vai acontecer. Pra quem tem uma história gigante, lógico que tem algo que você tá ali defendendo o seu time, mas o voltar tem aquele sentimento, que é natural. Não faz tem parte. como... eu rasguei, risquei, ele vai defender o Palmeiras da mesma maneira, mas isso não tem nada a ver com diminuição de sentimento para com o Fluminense, é óbvio. É isso, assim. E assim, também não sei se seria um titular imediato, acho que não. Acho que essa titularidade do Arias, ela vai ser construída, mas que é bem evidente, assim, se ele começar no banco, que ele vai ser utilizado. Porque é um jogador de muita qualidade, né? Não tô nem falando, porque é o Fluminense, porque é fulano, porque é Beltrano, nada disso. Mas é porque é um jogador de muita qualidade que pode manter, sustentar o nível que o Alan começa jogando e pode até mudar um jogo, né? Meu Deus do céu, que time, cara. Que time, né? Pode estar animado mesmo. E falamos de novo, Paulinho ainda tá para entrar. Pois é. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Troca de Passe, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão, classificação muito tranquila. Vamos falar a verdade, né? O Palmeiras entrou com a intensidade boa, depois do segundo gol acabou cadenciando mais o jogo, entrou no segundo tempo bem tranquilo. Então, assim, tirou o pé. A verdade é essa. Mas o Palmeiras vence e vence muito bem o Capivariano. 2 gols aí do Vitor Roque, que está se reencontrando aos gols, né? Teve o início da temporada complicada com a lesão no tornozelo, né? Uma torção, se eu não me engano. Sentiu dores no joelho. Então, acabou não tendo uma boa sequência aí no início da temporada, mas vem se reencontrando com os gols e deixou 2 nessa noite, né? Mas, cara, que entrevista do coletivo do Abel Ferreira falando sobre as possibilidades que ele tem, sobre muito o Arias e o Alan, que ele pode utilizar um na direita e outro na esquerda e pode trocar os dois. Então eles têm essa facilidade, eles dão essa possibilidade para o Abel deles se inverterem até durante um jogo futuramente. Então, assim, o Palmeiras vem muito forte para essa temporada agora, com jogadores agora muito mais cascudos. Temos aí esse meio de campo, igual foi falado, de Andrés Pereira e o Marlon Freitas, que, cara, organizou esse meio de campo. Tem o Lucas Evangelista ainda voltando aí de lesão, né? Tá cada dia pegando mais minutagem, que para quem não lembra, o Palmeiras no ano passado desandou quando o Evangelista saiu do time, né? Se lesionou. Então, assim, é muito importante essa organização do meio de campo ali. Mas o Abel falou muito bem. Trabalha com 2 atacantes, mas a equipe tem que compensar, porque tendo 2 atacantes, acaba tendo um cara a menos ali no meio de campo, né? Que é aquela formação mais padrão que o pessoal utiliza, como ele falou. Um 5, um 8 e um 10 mais à frente. Então, ele perde, vamos dizer, esse 10 mais à frente, que hoje é o que faz o 10 ali, é o Andrés Pereira, mas que é o nosso 8, né? Então, ele falou muito bem, a equipe sem bola tem que se entregar. E, meu irmão, cara, não tem jeito. É fato que logo, logo, com os jogos, o Maurício perde a vaga pro Arias, porque, meu irmão, não tem jeito, cara.
Você vê, ele entrou no lugar do Alan, mas sofreu o pênalti para a esquerda. Junto ali, fez a jogada com o Felipe Antes, que entrou bem mais uma vez na partida, né? Às vezes o Felipe Antes dá esses lampejos de jogar bem, a gente se anima com ele e depois. Espero que não, né? Espero que ele deslance a jogar bem, ainda mais ali, talvez, próximo do Andréas, do Arias. Então, assim, vamos ver o que o Abel tem para essa formação. Mas o Arias, em 15 minutos, fez aquele salseiro ali. Cara, que corte, né? Que corte que ele deu no jogador do Capivariano. Eu, sinceramente, queria ver a conclusão da jogada. Depois daquele corte, ele ia puxar um pouquinho mais pro meio da área e eu acho que ele ia bater. Poderia fazer sim um golaço, mas acabou sofrendo pênalti. Para mim, tinha que ter sido ele a bater também, mas o Andréas ali acabou assumindo a responsabilidade. Teve um certo momento que eu achei que o Andréas estava olhando para trás, não sei se era para chamar o Arias, sei lá. Não sei você que viu o jogo, ele ficou ali na marca do pênalti aí, quando estava se aproximando para bater, ele ficou olhando para trás e tal, acabou ele mesmo batendo, mas enfim. Fato é que o Palmeiras, do jeito que vai nessa temporada, vai ser sim campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e, se Deus quiser, Copa do Brasil. É um ano para a gente conquistar tudo. Tudo que a gente acabou perdendo ano passado, esse ano é o ano da reconquista. Vamos ganhar tudo esse ano com esse elenco que, com apenas 2 jogadores, né, contratados, mais o retorno do Evangelista. E aí, se Deus quiser, mais o Paulinho daqui a pouco, muda totalmente, né? Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre o que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Compartilha com a gente aí, deixando nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Como eu te falei, a gente fica aqui o tempo todo procurando matéria e informação do Palmeiras. Então, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias do nosso Palmeiras. E aí ele acaba entregando para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.